dia. Hoje a gente vai falar sobre como funciona a densidade na tabela periódica, como essa propriedade periódica ela se manifesta na tabela periódica. Eu vou falar de maneira mais focada na prática, justamente porque é a partir dessa prática, desse cálculo prático, que você pode definir a densidade de cada elemento da tabela periódica. Primeiramente, existe o cálculo prático e o cálculo teórico. O que seria o cálculo prático? A determinação prática ela é bem simples. A gente sabe que densidade é igual a massa sobre o volume. E isso para independentemente do volume, ou seja, se eu aumento o volume, eu vou ter um aumento na massa. É lógico que quando a gente entra na termodinâmica, a gente vê que nem sempre é necessariamente assim, mas considerando um aumento no volume e de maneira igual um aumento na massa, a densidade é constante. O que isso significa? Se eu tenho um objeto de densidade tal, se eu partir ele ao meio, a densidade do objeto vai ser a mesma, porque eu parti ao meio não apenas o volume, mas também a massa. Então a densidade ela se mantém constante. E isso é verdade para a densidade dos elementos. Porém, o que acontece? Tem um problema nisso. Um problema nesse cálculo da densidade. Como que eu vou calcular a densidade de um elemento? Porque, como a gente viu com o modelo de Schrödinger, o átomo ele não tem seus limites muito bem definidos. Como eu posso definir o volume de um átomo? É algo estranho. Então é para isso que a gente utiliza da análise de retículos cristalinos. É desse modo que a gente faz a determinação teórica e também a determinação prática. O que eu quero dizer? Existe um limite da densidade, existe um limite conceitual da densidade. Quanto menor, vai chegar numa parte que você vai diminuir tanto, você vai estar analisando a densidade de algo tão pequeno que a densidade vai perder o seu sentido, que é o átomo. Não faz sentido você perguntar qual é a densidade de um átomo. Mas a gente fala sobre a densidade do elemento de qualquer maneira. O que é a densidade de um elemento? A densidade de um elemento basicamente vai ser a densidade da sua menor parte, da menor parte que se pode ter do elemento. Ou aqui, por exemplo, a gente tem um retículo cristalino, um monte de retículo cristalino, e nisso, se eu pegar uma parte dela, aqui por exemplo, eu tenho essas imagens, se eu pegar uma célula dela, eu vou ter isso daqui. E o que eu calculo, na verdade, é a densidade dessa célula, e não a densidade do elemento em si, já que, como a gente viu, não tem sentido fazer essa pergunta, porque o volume não é bem definido, a massa sim, mas o volume não. Então a densidade perde sentido nessa escala. Por isso a gente considera o menor grupo de átomos possível. Então, o que a gente considera nesse cálculo? A gente considera um cristal feito de um único elemento. Nesse caso, eu tenho um cristal de cloreto de sódio. Então, percebam que eu não posso fazer a determinação da densidade aqui. É de se analisar, mas não teria como pegar a densidade de uma forma tão fácil se fosse apenas elementos únicos. Então o que a gente faz? A gente considera um sólido cristalino de um único elemento, ou de cloro ou de sódio. Assim a gente faz a nossa análise teórica. E bem, isso é uma análise puramente geométrica.
A gente tem as questões de massa, é claro, envolvendo então assim a física, mas muito disso envolve geometria simples. Eu copiei, inclusive, esse texto aqui, ele vem do LibreText Chemistry. Eu copiei ele porque eu achei muito interessante, foi daqui que eu peguei as referências pro slide, inclusive. E ele fala que mais de 90% dos sólidos feitos pelo ser humano e naturais são cristalinos. Então, isso é algo que funciona para boa parte para os elementos. O que eu quero dizer? A densidade dos elementos ela é boa parte uma convenção. Bem, então aqui a gente tem aquele problema, né? Que a densidade ela vai perder o sentido a partir de um certo ponto. A densidade ela não tem sentido quando entramos no reino quântico. O volume perde sentido no reino quântico, de modo geral. Bem, então a gente simplesmente vai analisar a densidade dessa célula a partir da estrutura cristalina. E agora essa é a parte prática mesmo de colocar a mão na massa. Aqui eu coloquei alguns tipos de estruturas cristalinas, mas a gente não vai ver isso a fundo. É só para se ter uma noção das diferentes estruturas cristalinas que podem existir. Mas o que a gente tem que pensar aqui nesse momento? A gente tem que pensar que as estruturas cristalinas elas vão ser feitas de maneira a minimizar a energia consumida. Então você vai ter uma diferente estrutura cristalina a depender do elemento que você analisa. Lembrando que aqui a gente está analisando a estrutura cristalina de um sólido formado por um único elemento. Então, pode ser que algumas estruturas sejam um pouco mais difíceis de se conseguir pelo fato de ser um único elemento. Então, todos os átomos são similares entre si. Agora a gente vai fazer a análise do polônio. O polônio ele vai usar esse sistema aqui. Ele tem essa estrutura cristalina. Inclusive, ela é a estrutura cristalina mais simples que a gente tem. Bem, então vamos fazer o exemplo do polônio. Tá, o que a gente tem aqui? A nossa célula cristalina, a nossa célula unitária, ela é composta por quatro átomos. Só que o que acontece? Imagine um cristal como sendo milhares de unidades que têm formatos de cubos. O que acontece? Quando você faz isso daqui é uma análise um pouco mais geométrica. Quando você faz isso, você divide o seu cristal em cubos, você vai ter, eu pego por exemplo um único cubo, ele vai recortar os átomos. Aqui por exemplo eu tenho os átomos completos, mas o que acontece? Se vocês perceberem, os átomos, se eu fechar todas as faces desse cubo, eu vou ter partes da esfera que ficam de fora, certo? Então, na estrutura cristalina, na unidade desse cristal, eu não vou ter todos os 8 átomos que eu deveria ter. Que a princípio pensa-se que teria. Eu vou ter só uma parte deles. E bem, aqui eu tenho primeiramente o raio dele e a massa molar do polônio. Esses são os únicos 2 dados que a gente vai precisar a princípio. São as únicas informações que a gente tem que ter
acerca do polônio, acerca do elemento polônio. Então, o que a gente faz agora? Bem, eu vou anotar essas informações aqui então, certo? Bem, então o raio do polônio ele é igual a 168 picômetros. Bem, e a massa molar do polônio é 209 gramas a cada mol. O que a gente pode fazer com essa informação, basicamente? Eu sei que existe uma certa quantia de átomos na nossa estrutura cristalina. Existem, então, N átomos. Como eu posso saber a densidade, então, dessa célula? Se a gente sabe que a densidade é igual a massa sobre o volume, basta a gente descobrir a massa e o volume. O volume, então, ele vai ser igual ao quê? A gente sabe que o volume de um cubo é igual ao produto de todos os seus lados, que são iguais. Então, a gente vai ter o seu lado ao cubo. Que seria, nesse caso, ele até indica pra gente 2R ao cubo, certo? Porque 2R é o tamanho de um lado. Então, a gente faz o produto dele 3 vezes. Então, eu vou ter 2R ao cubo. Eu já tenho raio, então eu vou, consequentemente, eu tenho volume. Bem, então aqui a gente já tem o volume. Tudo bem, agora a gente precisa da massa. A massa, ela demora um pouco mais pra gente poder resolver, pra gente ver como é a massa. Ela toma um pouco mais de tempo. O que é a nossa massa? A gente tem a massa molar. Então, eu sei a relação massa e quantia de matéria, o que significa que eu simplesmente preciso saber qual é a quantia de matéria que existe em uma célula desse cristal de polônio. Então, eu tenho N átomos. N átomos. O que o número de Avogadro nos diz? Ele diz o número de partículas
em uma determinada em um único mol, número de partículas por mol. Então, a gente tem número de partículas sobre número de partículas sobre mol. O que resta é o número de mols. Então aqui a gente tem N sobre A sendo igual a X mols. O que é isso? Essa é a quantia em mols que existem, quantia em mols de polônio que existem nessa célula cristalina, que a gente vai denominar. Vou dar uma outra variável para ele. A gente pode chamar ele de H. Ok, então onde A é o número de Avogadro e N é o número de átomos que existe nessa célula cristalina. Tá, então a gente já tem a quantia de mols. Então basta eu saber quanto pesa essa quantia de mols, ou seja, quanto pesa esses átomos que estão aqui, ou esse átomo que está aqui. A gente vai determinar qual é a quantia de átomos que existe aqui. Então, a massa que existe nessa célula ela vai ser igual a H vezes a massa molar. Isso porque quantia de matéria vezes a massa sobre quantia de matéria é igual a massa. Então, a partir disso daqui, a gente já consegue montar a nossa fórmula. Aqui embaixo temos a densidade ela é igual a massa, que nesse caso é o nosso H, vezes a massa molar, eu vou trocar de cor para deixar mais visível. Então temos H, que é N sobre A, vezes a massa molar, sobre 2R quadrado. 2R ao cubo. 2R, tudo isso elevado ao cubo. E com isso a gente define a nossa densidade. Bem, eu vou, basicamente, quando a gente executa todos os cálculos, quando a gente substitui tudo, quando a gente descobre o número de partículas, o número de átomos, e basicamente substituir o número de Avogadro, a gente consegue o número de mols na célula, e assim multiplicando pela massa molar e dividindo pelo volume, a gente tem a densidade. Eu peguei esse exemplo também do LibraryText,
eu vou verificar aqui, inclusive, e eu já coloco aqui. Bem, e nisso a gente consegue os 9,16 gramas por centímetros cúbico. Eu não coloquei os números aqui, justamente pelo fato de, primeiramente, que a gente precisaria transformar picômetro para metros. Aqui no caso, no exemplo que eu peguei do texto, ele transformou em centímetros. E isso é mais algo computacional. O que importa é a fórmula na qual a gente chegou, que é basicamente a massa, ela vai ser o número de partículas sobre o número de Avogadro, isso vai dar quantia em mols, o clássico. E nisso a gente multiplica pela massa molar para conseguir a massa de determinado mol. E divide pelo volume para conseguir a densidade. Bem, como eu disse, isso é uma simples análise geométrica. Sobre o número de átomos aqui, inclusive, a gente considera cada parte. Então aqui, por exemplo, eu tenho 1/8 do átomo. Aqui eu tenho 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Por quê? Se vocês perceberem, isso é a primeira oitava parte de um átomo inteiro, de uma esfera, que é o que a gente está considerando aqui. Então, se eu tenho 1/8 de um átomo em todos os 8 vértices do cubo, eu tenho um único átomo, que é o que a gente substitui aqui e a gente consegue esse valor. E, bem, qual é a conclusão disso? Com isso, a gente pode calcular a densidade de todos os elementos da tabela periódica. Também nos permite fazer isso de maneira teórica, como para elementos sintéticos, como organocênio e esses elementos que a gente não tem muita informação sobre. O cálculo, como a gente viu, é simples. Qual é a dificuldade disso? Está na determinação dessa célula da estrutura cristalina. Eu posso também fazer uma hipótese, eu posso calcular a densidade para todas as células possíveis. E daí eu vou ter basicamente valores possíveis para a densidade de um determinado elemento. O que pode ser algo útil caso você não saiba como é a estrutura cristalina do conjunto de determinado elemento. E bem, calculando a densidade desses elementos, a gente consegue um gráfico como esse. Eu não sei dizer se esse foi determinado experimentalmente ou teoricamente, mas o resultado é o mesmo, de qualquer modo. Isso daqui também pode ser feito computacionalmente, que é aí que está a riqueza disso. Fazer isso de maneira computacional, calcular qual é a menor energia para a estrutura cristalina de um determinado elemento e depois fazer esse cálculo. Isso funciona também para elementos diferentes, para cristais de um determinado composto. Então, isso é de uma riqueza maior do que o que normalmente se espera. Isso daqui, inclusive, eu encontrei num texto que falava sobre cristalografia. E então, isso é de muita utilidade para caso você queira saber, por exemplo, a densidade de um composto sólido cristalino. Então, isso vai além. A densidade periódica que existe na tabela periódica é só um detalhe. E a densidade ela é algo de extrema complexidade, porque como a gente... extrema, não muito, mas ela é algo de uma certa complexidade, porque ela vai considerar o raio atômico
ela vai considerar a eletronegatividade, bem, o volume atômico também. Então ele vai fazer muitas considerações, considerar muitas variáveis para eu poder definir a densidade. Então mesmo na teoria tem um elemento que ele é um pouco mais prático. Dá para, como eu disse, a computação ela vai prever a configuração dessas estruturas cristalinas, mas de qualquer modo é algo difícil de se ter com exatidão. E essas foram as minhas referências apenas, o CAM LibraryText, inclusive recomendo o uso de tal site. Bem, isso vai explicar o porquê que a propriedade periódica da densidade ela não é tão simples quanto as outras propriedades, que são mais simples, né? Vai na diagonal, por exemplo. Aquelas flechas que a gente já viu, né? Cresce da direita para a esquerda e tudo mais. A densidade ela é diferente. Devido a essa complexidade de variáveis que interferem no valor da densidade, ela vai ter essas propriedades diferentes, né? Como a gente já viu, né? É comum se ver que ela cresce para o centro, por exemplo. Então, ela vai envolver muitas outras variáveis, como a célula, sendo a principal variável, como a célula é, qual é a estrutura cristalina desse conjunto de elementos, desse conjunto de átomos de determinado elemento. Então, isso vai fazer toda a diferença. Por isso que essa propriedade, assim como o volume e o ponto de ebulição também, ele foge desse padrão que a gente analisa nas outras propriedades, como a eletronegatividade, eletropositividade, que é o reverso, né? Até porque se um o outro é o análogo inverso. Então, basicamente, é por isso que ele é um pouco mais complexo.